Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o JSRE, um fundo de lajes corporativas, onde a cotação vem sofrendo bastante, está aí próximo das suas mínimas históricas. O PVP do fundo está em torno de 0,55, ou seja, muito descontado. E eu vou comentar aqui os pontos fortes desse fundo, os pontos de atenção, e comentar também um pouquinho do porquê eu acho que a cotação está sofrendo tanto. Bom, começando aqui, cota de fechamento do mês 67,48. Entretanto, eu estou gravando esse vídeo no dia 15. Eu vi aqui que a cotação está por volta de 61, 62 reais, ou seja, caiu bastante. Número de cotistas quase 88 mil, liquidez média diária de 2 milhões, super tranquilo. Aqui então a gente já consegue ver a cota patrimonial em 112,76, ou seja, um desconto aqui gigantesco. Bom, o fundo traz aqui no início do relatório notícias boas. Então, no mês de fevereiro, eles informam que chegaram a um acordo comercial com um novo inquilino, também do setor de seguros, para o andar da Torre Ebony do Complexo Rocha Verá. Esse processo deverá ser finalizado no decorrer do mês de março, ou seja, o fundo aqui ele vem conseguindo diminuir a vacância mês a mês. Ele informa que nesse mês a vacância não sofreu alteração, está em 8,6%, e com a formalização desse contrato que eu acabei de dizer, vai para 8,2%, ou seja, vem caindo. O que é interessante, tendo em vista que o fundo tem uma RMG que vai vencer em breve, e aí esses novos aluguéis vão ali manter o patamar estável do dividendo. Vou mostrar isso para vocês. Eles trazem aqui um gráfico bem interessante, vacância por região versus a vacância do portfólio JSRE. Então a gente vê aqui Chucre Zaidan, Berrini, Paulista, Vila Olímpia, Pinheiros. E aí a gente tem o portfólio do JSRE, que por sinal já destaco aqui para vocês. Para mim, trata-se do segundo melhor portfólio de lajes corporativas que a gente tem na Bolsa. Para mim o primeiro é o PVBI, eu vou até comentar um pouquinho sobre isso com vocês mais à frente. Aqui no JSRE, ele tem alguns desafios maiores, falando em termos de portfólio, tá? Porque eles têm ali uma exposição no Rio de Janeiro, cerca de 14% do fundo, e é uma região mais delicada, conforme eu venho comentando aqui com vocês em vários vídeos, tanto de fundos de logística quanto de lajes. A Praça Rio de Janeiro enfrenta muitos desafios. Então, ter uma posição ali, obviamente que você pode conseguir um retorno maior, mas você traz um risco maior e o mercado está completamente avesso a risco. Então, a cotação começa a sofrer também por isso. Aqui ele continua falando que no mês de fevereiro as cotas do JSR subiram um pouquinho, mas como eu disse, a cotação já voltou a cair. A distribuição corresponde a dividend yield anualizado de 8,18%. Então, ali, para um fundo de laje corporativa, está pagando até interessante. É um valor interessante. Aqui foi o que eu disse, eles ressaltam que tem RMG até abril, só que eles reiteram o guidance, que é ali de 46 centavos, já está considerando, evidentemente, o fim da RMG, que será amenizada pelo recebimento de aluguéis e consequentes do aumento da taxa de ocupação nos últimos meses. Foi o que eu disse, o fundo vem aí diminuindo a vacância mês a mês, então ele vai conseguir manter estável. Eu deixei grifado aqui a questão de informe de rendimentos, porque eu vi muitos cotistas reclamando desse fundo porque não estavam conseguindo acesso ao informe. Então aqui tem o número para quem quiser, tem também o RI. Se vocês quiserem, é só pausar o vídeo e consegue. Dá para vocês anotarem aqui e resolver essa questão. Bom, vamos dar uma olhadinha na DRE. A gente vê aqui que eles tiveram um total de receita de quase 13 milhões e meio, descontando as despesas, chega aqui a um pouco mais de 11 milhões. Eles distribuíram 9,5, então eles conseguiram aqui fazer uma reservinha de 8 centavos. Aqui eles fazem a composição do rendimento, é bem interessante para a gente ver o potencial do fundo. Então, receita imobiliária potencial, que é considerando se tudo estiver locado. O fundo tem capacidade de gerar 64 centavos. Entretanto, hoje eles têm essa vacância de 8 centavinhos, eles têm aqui um rendimento de FIIs, já que eles têm aqui uma parcela do portfólio em FIIs. Temos as despesas administrativas operacionais, que gerou um resultado de 54 centavos. O que eu quero destacar aqui para vocês? Se essa vacância financeira for zerada, ou seja, o fundo estiver completamente locado, essa despesa operacional cai também, porque a gente tem aqui de despesa operacional custos para bancar a vacância dos fundos. O fundo está vago, a gestão tem que continuar pagando condomínio, pagando IPTU, fazendo a manutenção do imóvel. Então, caindo aqui, também cai um pouquinho mais aqui. Então, aqui o fundo vai ter, eventualmente, capacidade, se tudo estiver alocado, de pagar, quem sabe, 54, 55, 57 centavos. Aí vai variar da estratégia do fundo também. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês a liquidez, como eu falei, super tranquilo. Aqui é uma posição que a gente tem que ter atenção, tá? HGPO
o fundo vinha realizando algumas vendas. Eu conferi do mês passado para esse, não teve venda, para poder ali, né, gerar um lucro. A gestão já falou que tem interesse de fazer nossas vendas estratégicas, então a gente tem que acompanhar mês a mês. Aqui são os imóveis do fundo, como eu comentei para vocês. Esse aqui talvez seja o imóvel mais desafiador da praia de Botafogo, justamente pela praça. Os outros imóveis são imóveis bem localizados, muito interessantes. Eu quero comentar aqui com vocês desse aqui que para mim é um dos motivos da cotação estar sofrendo tanto. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço like e peço a inscrição também. Estou me esforçando aqui bastante para trazer 2 vídeos por dia para cobrir o máximo possível dos fundos imobiliários. E se você não quiser perder nada, a inscrição vai garantir que você tenha acesso a todos os vídeos. Bom, a gente consegue observar aqui então que o fundo tem uma alavancagem de quase 164 milhões, tá? Contas a pagar, sendo que aqui os 150 milhões que são realmente da alavancagem que ele fez, o resto aqui são custos, né, algumas obrigações. O fundo fez o que? Ele fez a rolagem dessa dívida, ele teria que pagar em 2023, salvo engano era agora em março, e ele jogou para março do ano que vem, tá? Fazendo isso gera uma certa insegurança no mercado. Por quê? O gestor ele não deu um caminho claro para os seus cotistas de como ele vai fazer esse pagamento no ano que vem. Obviamente que se a cota recupera e ele consegue fazer uma emissão, seria o ideal. Entretanto, a gente está enfrentando juros altos, sem perspectiva, pelo menos no curto prazo, dos juros cair. A gente tem toda uma discussão ainda aí de âncora fiscal que está para ser apresentada pelo Ministério da Fazenda. Então, até isso se resolver, a chance de queda da Selic é baixa. Considerando isso, que a gente não vai ter uma emissão nesse fundo até o final do ano, pro ano que vem, essa conta uma hora vai chegar. E o que gera volatilidade no mercado justamente é a nebulosidade, insegurança. Se você não consegue enxergar com clareza, você não consegue precificar de forma certa o risco para você ter o retorno. E com isso a cotação cai. E aqui eu queria fazer um paralelo com vocês. A gente tem, como eu disse para mim, o segundo melhor portfólio, que é o JSRE, tá? E tem o primeiro portfólio aí em termos de qualidade, que é o PVBI. O gestor do PVBI, que por sinal é o Rodrigo Abud. Quem é cotista, quem não é, eu recomendo ouvir as lives dele. É muito tranquilo, só colocar no YouTube, porque é um gestor muito didático. Então dá para aprender bastante. O que ele fez? A movimentação que ele fez no ano passado. O PVBI também tinha uma alavancagem alta, certo? Ele fez a venda, salvo engano, da Torre B, do Complexo JK. Gerou ali um lucro muito grande, quitou grande parte da sua alavancagem. Ele ainda tem mais 90 milhões para pagar ali do Union Faria Lima, que está terminando as obras. Entretanto, o que ele fez? Quando ele fez a venda do JK, da Torre B, ele recebeu em tranches, em vários semestres. Então, no próximo semestre, ele vai receber uma segunda parcela, salvo engano, de 70 milhões, e ele vai conseguir fazer frente aos 90, seja ali com um caixa que ele tem, ou se ele precisar fazer uma alavancagem residual, fica muito baixo. Com isso, ele reduziu muito o risco do seu fundo e deu clareza para os seus investidores. Olha, o fundo não vai ter mais alavancagem. É esse o meu portfólio, ele está seguro, vamos atravessar a crise, depois a gente tenta crescer o fundo. Claro, ali na época gerou muita crítica, porque ele fez toda essa venda e na época subiu acho que um centavinho o rendimento por cota. Mas não é só isso que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar a segurança desse rendimento e também não ter essa conta para chegar e os meses passando e você não saber como vai pagar. Então ele fez esse giro e foi bom. No JSRE, que é um fundo bom, o gestor ele vai ter que resolver essa questão. Claro, não é o ideal vender nesse momento com a Selic tão alta. Só que se ele tem uma obrigação e ele não está vendo como pagar, talvez compensasse ele fazer uma venda, talvez parcial, se ele conseguisse, de algum desses ativos, para ter caixa e aí conseguir pagar essa alavancagem. Agora, óbvio, ele não pode fazer essa venda ou começar a buscar uma venda em janeiro, com alavancagem para ser paga em março, porque aí o preço vai cair mais ainda. E como o gestor ele não traz aqui informação para a gente se vai ser esse o caminho que ele vai tomar ou não, a cotação sofre, porque gera insegurança, nebulosidade. Então a situação do JSRE basicamente é essa. É um fundo muito legal, muito bom, tem aqui um pouquinho mais de risco que o PVBI, mas para mim, o segundo melhor portfólio, só que com toda essa nebulosidade, essa alavancagem, o fundo vem sofrendo. E a cotação aí está praticamente nos seus patamares mínimos históricos.
Bom, reajuste contratual, então ele vai ter um pouquinho aqui no segundo trimestre, que vai ajudar também no guidance. Aqui os maiores inquilinos, ele tem seguros com 26%, por isso no começo do vídeo que eu ressaltei que ele está fazendo mais uma alocação, mas também em seguros, então aqui ele vai ter aumentar essa fatia da pizza, né, dos inquilinos. E basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, então peço o like. Vou deixar linkado aqui para vocês o vídeo do PVBI. Falei bastante do fundo, então tem aqui toda a aquisição do VELOL, essa questão da alavancagem, tá tudo aqui para vocês assistirem. Beleza, pessoal? Valeu!